Quero trazer uma reflexão aqui na palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro do inimigo, para me humilhar, a fim de não me exaltar. Versículo 2 Coríntios 12, 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim este mal. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, ou de Cristo, né? Querida igreja, nós estamos diante do texto bíblico que deve nos levar a uma reflexão. Quando passamos uma dificuldade, geralmente ficamos perguntando ou para alguém, ou para nós mesmos, ou para Deus: por que que eu estou passando por isso? Esta semana, eu e o presbítero César, visitando uma família, encontramos uma situação muito difícil. Difícil para um verdadeiro pai, difícil para uma verdadeira mãe. E quando chegamos lá naquela casa, aqui no nosso município, foi o que eu mais ouvi. Foi a mãe desesperada por conta de uma tragédia com seu filho, ela perguntando por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? E perguntava para si mesmo: por que aconteceu isso? Perguntava para o marido, e desde que esse fato se deu, ela vem perguntando. E ao chegarmos ali, ela fez essa pergunta também: por que eu estou passando por isso? Nós não somos melhores do que os profetas, nós não somos melhores do que os heróis da fé, nós não somos melhores do que João Batista, nós não somos melhores do que os apóstolos, nós não somos melhores do que o próprio Cristo. Todos estes passaram inúmeras dificuldades aqui na terra. Aí quem sou eu para indagar a Deus, perguntar a Deus por que eu estou passando por isso? Nós temos aqui o exemplo de um homem missionário, apóstolo, um homem de Deus, o apóstolo Paulo, um homem que trabalhou pelo reino de Deus de maneira incansável. Talvez eu já li alguns comentaristas bíblicos dizendo que
ele fez mais na sua época para o crescimento, o avanço do Evangelho do que os demais apóstolos. Porque os apóstolos, até o ano 70, ficaram em Jerusalém, trabalhando ali em Israel, para ganhar para Cristo seus conterrâneos, seus patriotas. Mas a chamada de Paulo foi outra. Foi para pregar o Evangelho em outras nações e expandir o Evangelho por toda aquela região do Mar Morto. E este homem agora, com esta dificuldade missionária, não tem quem diga com 100% de certeza que tipo de espinho era esse, senão o que o próprio texto revela. E o que nos revela o texto? O mensageiro do diabo, do inimigo, do adversário, um espinho na carne. E ele diz mais uma terceira coisa, que era para lhe humilhar, para que ele não se exaltasse. Às vezes precisamos entrar na escola de Deus. Glória a Deus, Ele sabe como nos colocar no eixo, como diz aqui o sertanejo. E quando Ele coloca um dos seus servos na sua escola, no final da prova, aquele servo do Senhor vai estar melhor do que antes, vai estar mais puro do que antes, vai estar mais cheio de fé, confiança e esperança do que antes. Mas resumindo aqui, para terminarmos esta reflexão bíblica, veja bem o que acontecia com o apóstolo Paulo. Segundo esse texto, ele não era de ficar repetindo a mesma oração. Ele estava com uma dificuldade, e o texto diz aqui que por 3 vezes, não foi 4, 10, 15, 20, não foi um ano, 3 vezes. Os judeus tinham isso como uma cultura religiosa. Oravam uma vez, a segunda vez, a terceira vez. Se Deus não respondesse, eles aceitavam como uma resposta ao silêncio de Deus. Será que nós estamos aceitando o silêncio de Deus como resposta? Eu pergunto, Deus respondeu a petição, a oração de Paulo conforme ele pediu? Não. Eu fico preocupado com determinadas lideranças que a gente vê na televisão ou na internet, colocando Deus contra a parede e determinando determinadas coisas, que eu fico olhando assim, meu Deus do céu, que coisa, rapaz, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que eu profetizo, aquilo que eu falo. Eu fico preocupado com isso, porque o nosso desejo é que todos cheguem como redimidos, salvos diante de Cristo Jesus, nosso Salvador. E Paulo, quando não veio a resposta, ele acalmou seu coração. Disse: é assim que Deus quer, eu também aceito. Não pediu mais, aceitou o silêncio de Deus como resposta. Isso não significa dizer que você não vai continuar pedindo, orando. Não, apenas uma lição, um exemplo que nós temos aqui.
Vamos pedir, porque o próprio Cristo disse que tem que buscar, tem que bater, tem que pedir. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Se não abrir, fica em paz, fica em paz, fica em paz, porque Ele sabe como fazer. Agradeço ao dirigente, a oportunidade, ao pastor que sempre nos recebe muito bem aqui, ao ministério, presbítero Manuel e demais irmãos aqui desta igreja. Sou muito grato a Deus, essa porta aberta onde nós temos o privilégio de falar do Evangelho, da Palavra de Deus, da inspiração bíblica. Amém? Pode orar pelo mensageiro. Vamos orar pelo mensageiro da mensagem, da palavra principal. Apenas fizemos uma introdução. O mensageiro já está com a mensagem no seu coração para a honra e glória do nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Os louvores, Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, que consola a nossa alma. As orações, as saudações, a reflexão, Senhor. Mas a Tua palavra é o alimento que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, para esses dias difíceis que estamos enfrentando e que provavelmente vai piorar daqui para frente. Porque os noticiários têm nos mostrado, Senhor, que as expectativas governamentais não são boas para este início do fim. Imagine, início do fim. Deus abençoe o nosso pregador nessa noite. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Pode vir, mano. Glória a Deus.